Uhum. Mas aqui, no que toca aos direitos, João Lourenço tem sido apontado como estando a sufocar as liberdades dos angolanos, como aqui também já referiu José Gama. Como se explica essa trajetória que deve acabar já em 2027? Sim, que ele está numa luta pela sua sobrevivência política e há contestação. Ele sabe que essa contestação tende a aumentar. Então ele vai aprovando essas leis para todo aquele que tentar lhe perturbar ou ele achar que está a lhe perturbar, ele vai usar essas leis contra estas pessoas. E está numa fase que isto agora não é só para as pessoas da oposição ou da sociedade civil, também pessoas dentro do partido, que ele vai usar estes mecanismos para retalhar, usar as fake news contra os Nandós, contra o Dilma Trouxe. E veja aqui um dado interessante, de que nunca aconteceu no país. Pela primeira vez nós estamos a ver vários dirigentes a irem-se embora, estão a ir viver em Portugal. Até membros do grupo do Comitê Central, há membros do Comitê Central a viverem em Portugal que fugiram do país. Eu estive recentemente por lá e vi, pelo menos falei com alguns deles, diz que nunca fizeram barulho, nunca anunciaram a sua retirada, mas estão fora do país por alegados problemas e foram com as suas famílias. Isso nunca aconteceu. No tempo do Neto, um membro do grupo do Comitê Central do Neto era equiparado a um ministro. No tempo do multipartidarismo, do Partido Único com dos Santos, era também com esta equiparação. Depois é que perderam uma certa importância. Mas agora, com o presidente João Lourenço, até um membro do Comitê Central do seu partido está a fugir, está a emigrar. Isso nunca aconteceu. Quer dizer que há algo de errado a acontecer neste... E não foram antes, foram há pouco tempo. Uhum. Desconfia que... Sim, pode continuar. Não, isso, tem que se ajudar o presidente João Lourenço a ter uma certa humildade política e rever esses erros para ver se consegue fazer alguma correção nesses últimos 3 anos, sobretudo saber ouvir. E a sua equipa também tem de saber ajudá-lo. Não pode deixar o presidente a cair no buraco e deixá-lo assim, de ficar naquela, como em privado as pessoas dizem, não, ele é teimoso, não houve. Não deve ser assim, devem insistir até o fim, porque a estabilidade do país está na mão desta pessoa. Não devem virar as costas a ele em nenhuma circunstância. Agora, o que não devem fazer é aceitar cumprir ordens que subvertam o funcionamento das instituições do Estado. Aí podem sentar com ele e dizer, fazê-lo ver que isso não serve. Deixaram o presidente aprovar estes pacotes de repressão. No fim do dia, o preço quem está a pagar é o próprio presidente. O João Lourenço não é jurista. Não é o João Lourenço que sentou e aí escreveu essa lei contra os vandalismo. Não foi o João Lourenço que escreveu essa lei sobre segurança, essa lei sobre as ONGs. Ele pediu fizeram propostas e os seus homens deram, quer dizer, colocaram-lhe ali uma casca de banana e ele próprio também aceitou. Agora, ele tinha que ter uma equipa que lhe assessora para ver os erros que essas leis têm. E houve apelos. Muitas ONGs apelaram, fizeram anúncios, houve muitos debates nas rádios, aqui na Essencial, alertar dos erros e inconstitucionalidades encontradas nessas leis, mas mesmo assim deixaram que o presidente aprovasse a lei mesmo assim. Então, estamos aqui a falar das pessoas que trabalham com ele, que estão e assistiram a cometer este erro. Portanto, há aqui uma responsabilidade dupla, que é do próprio presidente que aceitou cometer o erro e das pessoas que à sua volta que deixaram-lhe e colocaram-lhe essa casca de banana assim de forma irresponsável. Uhum. Vou aqui aproveitar a sua deixa, José Gama, quando diz que João Lourenço deve ter humildade política. Desconfia-se de um terceiro mandato. Isso explica a considerada prepotência que analistas dizem que tem marcado este segundo mandato do presidente João Lourenço. Bom, há sinais que o presidente dá que gostaria de ir para um terceiro mandato, mas ele já não pode e acho que está consciente que não poderá ir para um terceiro mandato porque seria o fim político dele. Mas ele está aí para uma outra alternativa, está aí para um terceiro mandato informal,
que é por via do partido. Ele vai realizar um congresso em dezembro, vai alterar os estatutos do MPLA, vai se manter na liderança do partido, vai pôr alguém a governar o país e ele vai ficar a governar o país a partir da sede do MPLA. Ele vai controlar, vai ser ele a indicar o presidente da Assembleia, vai ser ele a indicar e a controlar a bancada parlamentar, o presidente da República que ele nomear, se não estiver a corresponder com a sua expectativa, ele pode usar a bancada parlamentar e o Parlamento para destituir este presidente, mas há uma leitura que o presidente também deve olhar quando ele for para esse terceiro mandato informal que ele quer. É que no Estado angolano, já se provou com José Eduardo dos Santos, o presidente, o líder do MPLA só tem poderes quando tem o Estado nas mãos. Ele, o líder, a pessoa que ele colocar ali, 6 meses depois, o que é que vai acontecer? É o líder, é o chefe de Estado que nomeia os presidentes dos tribunais, do Constitucional, do Supremo, do de Contas. Este líder, este presidente da República, no fim do dia, pode chamar o presidente do Tribunal Constitucional e dizer a ele e animar, aliás, grupos internos do MPLA para impugnar o Congresso que elegeu que pôs o João Lourenço a alterar os estatutos e que lhe elegeu como líder, põe a impugnar, dá uma ordem, o presidente da República dá uma ordem, estamos a falar nos termos na cultura das orientações superiores que se dão. Vai orientar o presidente da República vai orientar o presidente do Tribunal Constitucional a chumbar a não validar aquele congresso. Não validando aquele congresso, o João Lourenço é obrigado a fazer um outro congresso nos termos da lei. Ele, já como líder do partido, vai fazer um outro e perde o partido. Então, e depois não consegue ir para este terceiro mandato informal que estamos aqui a dizer. Há essa leitura também. É muito perigoso esse jogo que o presidente quer ir. Eu acho que o melhor que se pode fazer... Já vai falar, José Gama, não esqueça, por favor, aqui olhar para esta intenção de João Lourenço se perpetrar no poder, mesmo que de forma indireta, não significaria o degradar da política angolana? Sim, porque aí é uma agenda pessoal, que o presidente não está a pensar país, está a pensar nele, porque o presidente arranjou muitos problemas com as pessoas, com pessoas dentro do seu partido, com pessoas na sociedade, o seu governo prendeu ativistas. Então temos aqui um sentimento generalizado e negativo à volta de si. Tem aquelas pessoas familiares de José Eduardo dos Santos, aquelas lutas de cadáveres, aquelas lutas de filho que não vai ver o pai no leito da morte, de filha que não pode... Aquelas lutas todas, que isso prendeu amigos, abandalhou e humilhou publicamente pessoas como Isalgina Gamboa, Paulo de Almeida, exonerado em plena reunião no exterior do país. Então, estes sentimentos todos negativos faz também com que o presidente vá sentir que há algo que ele precisa de fazer para ele se salvar a si e a sua família. Então, a forma dele, que ele acredita que vai se salvar, é controlando ainda, manter o poder com ele nas mãos para se proteger. Portanto, ele está a pensar na sua pessoa e não no país. E ele esquece que não tem apoio popular. Já há vários estudos informais, basta ir para a internet. Quando um líder perde o apoio das massas, perdeu. Mas não é isso que se diz nas ruas, não é? Quando se fala em apoio ao presidente, pelo menos aqui... Não, mesmo, veja uma coisa interessante que vai acontecer. Estamos a ver jovens nós estamos a ver jovens do MPLA. Imagens falaram ao contrário. Não percebi? Eu falava que o último apoio é feito pela JMPLA, não é? As imagens falaram o contrário. Sim, mas é o que já dissemos, aquilo são apoios fabricados. Isso de pegar o professor da escola primária, dar-lhe a camisola, ir para a marcha e no dia seguinte dizer que isso é apoio. Muitos ditadores fizeram isso. Em Portugal, no 25 de Abril,
houve um apoio, houve uma manifestação desta também com Marcelo Caetano, e no dia 25 ele caiu. Mas tem sido que é na Não havia hora A, apoio nenhum. na hora H que se mudam as coisas. Será que efetivamente na hora H essas pessoas se vão virar a João Lourenço, mesmo que se forem forçadas, não é? Se estiverem a ser forçadas, se vão virar efetivamente a João Lourenço ou vão continuar a apoiar? Não se vão rebelar contra o presidente João Lourenço, porque nós não temos essa cultura de se rebelar contra as pessoas. Tem o José Eduardo dos Santos, fez das suas, prendeu também muitas pessoas, fez mal, mas no fim do dia ninguém se rebelou. Aliás, o presidente João Lourenço vai ter um grande exemplo. Quando ele sair do poder, quem o vai defender somos nós, é a sociedade que vai defender. Não vamos aceitar, nenhum de nós vai aceitar que as pessoas no MPLA procurem hostilizar o presidente João Lourenço. É alguém que serviu o país, bem ou mal, mas serviu. Mas agora, hostilizar, não. Temos que deixar o presidente também ter a sua vida normal, cuidar das suas fazendas, dos seus negócios, da sua agricultura, que ele muito gosta, passar as suas férias nos sítios onde ele também aprecia, Espanha e etc., mas marginalizar um chefe de Estado, nunca vamos poder aceitar ter este antecedente. Por isso, nós achamos que o presidente nem deve ter medo dos seus camaradas, não deve ter medo de sair do poder. Quando chegar à altura, abandona o partido, abandona o país, a chefia do Estado normalmente, que ninguém vai fazer mal ao senhor Presidente da República. Pelo menos ele tem que perceber a natureza do seu povo. A possível múltiplas candidaturas para o próximo Congresso do MPLA significa que há efetivamente democracia no seio do partido. Os estatutos do MPLA determinam a realização de um congresso com múltiplas candidaturas. Há vários grupos a quererem candidatar-se, está aí o Higino, o Nandô, o engenheiro Venâncio e mais outros. E o presidente, quando ouviu falar disso, não gostou, chamou o Dino Matroce e entrou em pânico, até teve que depois sair do país por causa destes problemas. Quer dizer, o presidente é que está a lutar contra a democracia dentro do MPLA. Por isso, conforme dizíamos, ele quer ser ele a determinar o jogo, quer ser ele a indicar, não está a saber interpretar os sinais. O país avançou, os militantes cresceram, então devem estar também saturados toda hora os militantes da UNITA a dizerem-lhes que os seus congressos são com múltiplas, vários candidatos. O MPLA também quer dar um sinal ao mundo, porque se o MPLA realizar um congresso genuíno, com múltiplas candidaturas, sem interferência de ninguém, e ganha aqueles que os militantes vão escolher, o partido cresce e vai ser uma forma deles salvar também o partido em 2027. Agora, o presidente, se não fazer isso, não realizar um congresso democrático no MPLA, vai pôr o MPLA mais revoltado contra ele. E em 2027, mesmo com fraudes, podem lhe deixar cair. Há vários filmes que caíram assim. Ele pode estar confiante na fraude, mas naquele momento os homens que estão ali vão ver que é a oportunidade de tirar esse regime. Por quê? Porque vai ser uma continuidade que depois não vai ter fim. Que ele vai pôr ali um puppet, como se diz em inglês, vai pôr ali uma maionete, ele fica no partido e depois a sucessão vai ser sempre por escolhas. Então só vai haver duas formas de se deixar cair isso. Ou deixar cair a fraude, ou pelas vias violentas que nunca devemos pensar, que são os golpes de Estado. Isto até alimenta tendências de golpes no futuro. Por isso, isto que o presidente está a fazer alicia tendências para golpe de Estado. E isso não é o que se quer nem se deseja, porque golpe de Estado atrasa o país. Mas podem lhe deixar cair por via das eleições, e ele se deixar cair o MPLA vai ser pior, porque o MPLA nunca o vai perdoar, não vai fazer mal nenhum, mas não vai perdoar. Amanhã fica mal na fita, com o legado de que foi o líder que arrastou o partido para a oposição. Portanto, é muito importante o presidente saber fazer leitura dos sinais, com a cabeça
fria, os seus camaradas também saberem aconselhá-lo, já dizem que ele não ouve, mas há sempre como ouvir, há sempre alguém que o presidente ouve, sim senhora, e que sabe lhe transmitir a mensagem.